Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E o fogo arderá no altar. E onde é o altar? Hoje. Aqui, ó. E aí eu me lembro dos discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus de repente estava com eles ali, e Jesus desapareceu de repente. Aí eles olharam um para o outro e disseram: porventura não nos ardia o coração no peito quando ele abria as escrituras e dela falava? Essa palavra que temos lido, aprendido, desenvolvido nos nossos dias, precisa arder cada momento que nós compartilhamos, que nós falamos dela, que nós lemos dela. Amém? Que essa noite possa acontecer isso nos nossos dias, que a palavra que o Senhor colocou em meu coração possa arder nos nossos corações, tendo uma palavra viva, porque a palavra do Senhor é viva. E nós temos hoje liberdade do Espírito Santo para agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você que está escrito em Josué, capítulo 9. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos de novo, mais uma vez. Melhor lugar, os lugares que têm me feito mais felizes é aqui, lá na chácara. É porque é um momento que eu posso cantar junto com os irmãos, aprender junto com os irmãos, compartilhar das coisas de Deus junto com os irmãos. Para mim isso é prazeroso, isso enche meu coração de alegria. E ver esses meus irmãos, Josué, olha lá nossos irmãos, pastor Aníbal, Juninho, Kátia, os filhos. Gostei dessa blusa do coração. E tantos outros, Luizão, Letícia, Márcio, vou falar o nome de todo mundo aqui. Pastora, nosso amigo. É o senhor mesmo. Mal parecido, só gente bonita, ó. Bonitão ali, ó. Tá toda segunda-feira lá. Toda não, segunda sim, segunda não. Na igreja da criança, prestando aquele apoio. É o nosso irmão que trouxe aqui aquela palavra, abertura aí, enfatizando que é importante nós estarmos sempre examinando a Escritura, colocando em prática, tendo a certeza que o Senhor está nos guiando em todo tempo, em todo momento. Amém? Então vamos lá para a leitura. Leitura extensa, porque eu de mim mesmo não tenho nada, né? Então a gente vai ler a Bíblia, porque é na Bíblia que tem um segredo aí para a nossa vitória. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI. Aí os irmãos pode ir acompanhando aí, tá bom? E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. E eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil e enviaram uma delegação trazendo jumentos carregando os sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. E os homens calçavam sandálias gastas, remendadas, vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. E os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? E de onde vocês vêm?
Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e tudo o que ele fez no Egito, e com tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bassã. E reinava em Asterode. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas veja como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couros que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. E os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Amém. Essa história é muito interessante. E a gente vai pensar sobre ela. Acontece que o Senhor já havia dado a terra para os israelitas e estavam conquistando a terra. E a última batalha que teve antes desse encontro foi contra a cidade de Ai. Nós sabemos que eles partiram contra a cidade de Ai. De repente uma família lá tirou o que era anátemo e eles foram perseguidos. Josué consultou o Senhor o que devia fazer. E o Senhor orientou Josué: ó, você vai de novo com seus homens, você fica na frente, arma emboscada atrás da cidade, e eu vou dar para vocês essa cidade. E assim aconteceu. E aí Josué fez de acordo com o que o Senhor mandou, e eles conquistaram Ai. Já haviam conquistado Jericó. E vocês lembram como é que foi? Cercaram a cidade, trombeta, grande grito, o muro caiu, e foram conquistados Jericó, cidade grande e poderosa. E agora Ai. A princípio, infelizmente fizeram algo errado e saíram fugindo. Mas agora Deus tinha dado para eles, eles tinham obedecido, e eles tinham botado fogo, incendiado, e era uma vitória muito grande. E todo mundo estava sabendo que Deus era com aquele povo, e que Deus tinha dado a terra àquele povo. E o povo está caminhando, está marchando para conquistar a terra que o Senhor os deu. E acontece que os gibeonitas, eles tiveram uma grande sacada, porque eles eram os mais próximos. Eles eram a cidade mais próxima que seria derrotada pelo povo de Israel. E aí o que eles fizeram? Eles armaram uma cilada. Eles foram ardilosos, tiveram uma grande sacada. Os gibeonitas fizeram ser de uma terra distante para escapar da destruição. E Josué e os líderes confiaram na palavra deles. Eles foram lá e vão fazer o seguinte: o que nós vamos fazer? Sabiam, porque as coisas que nós comentamos aqui, naquela época não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem WhatsApp, mas a notícia corre. Fosse hoje então, eles sabiam que lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 15, Deus tinha orientado a Moisés que as cidades que fossem distantes, que poderiam sim fazer acordos e fazer alianças de paz com as cidades distantes, mas as cidades próximas, onde a terra seria dele, não. E eles, sabendo dessa fala, eles armam uma cilada. Eles armam uma artimanha, uma astúcia, astutos, assim como é o nosso inimigo, astuto. Nosso inimigo, ele não vai chegar para a gente nos afrontando, nos confrontando, trazendo para a gente coisas que a gente já sabe o final delas. Ele vai trazendo coisas assim, sedutoras, coisas sutis. E foi dessa forma que eles
chegaram até o acampamento do povo de Israel. Falaram: ó, a gente vai vestir umas roupas velhas, vamos colocar sandálias velhas, tudo desgastado. Tem pão velho aí? Tem um pão. Pega o pão velho, coloca dentro da mochila. E procuraram aí, tem uns embornal aí? Tem aí umas mochilas velhas? Tem mochila velha rasgada. É isso que a gente vai usar. Nós vamos chegar lá para Josué, para o povo de Israel, e vamos dizer que essas roupas aqui eram novas quando nós saímos. Essa sandália aqui a gente comprou só para fazer essa viagem. Essas roupas, nós fomos lá na loja, no shopping, comprar essas roupas só para encontrar com esse povo. Só porque a gente precisava falar com eles. E assim o fizeram. Uma comitiva, não sei quantos, mas uma comitiva dos melhores líderes, dos melhores homens daquelas cidades de Gibeon. Eram Gibeon e mais algumas cidades ali circunvizinhas. Fizeram dessa forma: roupas rasgadas, sandálias desgastadas, pão amanhecido duro, tudo esfarinhando, a mochila velha rasgada, cheia de poeira. Ficaram uns par de dias sem tomar banho, e vai encontrar com Josué. E chega lá diante de Josué, e Josué pergunta para eles: de onde vocês são? De onde vocês estão vindo? Que povo é os seus? E diz Josué: você nem sabe da gente. A gente é de longe, muito longe. De onde vocês são? Nós somos de longe, muito longe. Você leu o texto comigo aqui. Ele pergunta para Josué depois. Josué pergunta para eles de onde eles são. Eles nunca dizem de onde são. A resposta é que eles são de longe. Eles estão mentindo. Eles são próximos. Mas eles sabem que Deus, lá em Deuteronômio, falando com Moisés, disse: se forem de longe, podem fazer alianças com eles. Mas se for de perto, a terra é de vocês. Tem que exterminar, tem que limpar a terra, porque a terra foi dada a vocês. E acontece, eles se apresentam daquela forma. Os líderes, Josué não estava sozinho, os líderes das tribos, vai junto com ele. Os sábios, os anciões daquele momento, vai junto com ele. Olha para aqueles homens naquela situação, as roupas rasgadas, as chinelas desgastadas, o pão duro amanhecido, a cara cansada, a roupa cheia de pó. E olham com os seus olhos naturais, com os seus olhos físicos, para as coisas que são palpáveis, para as coisas que são visíveis, e dizem: ah, eles estão falando a verdade. Eles estão realmente dizendo que está vindo de longe. Realmente vem de longe. Olha a situação deles. Olha como é que estão rasgados. Olha como é que está tudo desgastado a roupa deles. Eles estão de longe. Dá para a gente fazer um acordo com eles, sim. O inimigo nem sempre ele impõe algo que nos sugere não nos impõe acordo. Ele é sugestivo. Ele traz sugestões. Ele sugere: olha só como é que a gente está. A gente não é daqui, a gente é de longe. Longe. Uma mentira, um jeitinho, sempre é uma artimanha do nosso inimigo. E interessante que você olha no versículo 9. No versículo 9 ele vai dizer assim, ó: eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante. Não tem nome a terra, é muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. E ele chega fazendo o quê? Elogio. A gente veio de longe, a gente está viajando há meses, por causa da fama do seu Deus. A gente queria conhecer vocês, conhecer que povo é esse. E aí desmonta, né? Desmonta, porque não tem nada melhor do que de repente você não está meio variado assim, mas de repente, nossa, você é bonita, hein? Nossa, você é inteligente, hein?
Nossa, eu vim aqui porque você é conhecedor, viu? Isso vai inflando o ego das pessoas, e aquelas desconfianças você vai deixando meio de lado. Então você está meio assim, meio de, né? Aquela massagem no ego, né? Isso é muito bom. E eles usaram essa artimanha, assim como faz o inimigo de nossas almas. Quando você está triste, quando você está arrasado, abandonado, você olha no espelho assim, até assusta. Às vezes o inimigo traz um monte de opção, um monte de oferta, dá um monte de elogio, para te levar, para te arrastar para um outro lado, para uma outra situação. Isso acontece, e aconteceu justamente nesse evento. Nós viemos aqui por causa da fama desse Deus de vocês. Nós viemos conhecer vocês por causa da fama desse Deus de vocês. E aí, no versículo 14, vai dizer que eles responderam, seus servos, 14, então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Olhou os pão dele, as provisão dele, tudo velho, esfarinhado. Oh, não, vamos fazer acordo com esse povo. Não vamos consultar o Senhor não, pelo que a gente está vendo, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, a gente vai fazer acordo com eles, não tem nenhum problema. Eles mostraram as coisas naturais, manipuláveis, palpáveis. Mas a maior falha do homem é tomar uma decisão importante com base somente no que ele vê. A palavra vai dizer que, mas não consultaram o Senhor, ou não pediram conselho ao Senhor. Era um povo que estava vindo distante. Eles oraram pelos olhos por aquilo que eles viram e tomaram essa decisão. Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vai falar a respeito dessas coisas, porque nós passamos por isso todos os dias. Nós enfrentamos situações todos os dias parecidas com essa, que nós temos que tomar decisão. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem pela grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não consultaram o Senhor. Hebreus 4, no versículo 13, vai dizer assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem temos de tratar. Ele conhece todas as coisas. Quaisquer decisões que devemos tomar, eu acredito hoje, vejo hoje, que dá mais importante é que dá-se menos valor. É importante consultarmos ao Senhor. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos alcançar a bênção, e se nós queremos afastar de nós dores de cabeça, é imprescindível que nas nossas decisões nós busquemos ao Senhor. E sejamos imparciais. Porque às vezes a gente busca o Senhor, mas a gente está tão tendencioso àquela situação, que o Senhor diz não, e você mas eu não, sim. Busque o Senhor, mas seja imparcial e deixe que o Senhor governe a sua vida. Porque Ele tem sim a boa, perfeita e agradável, é a vontade dEle para as nossas vidas. E aí a gente continua na leitura aqui, no versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Josué não estava sozinho. Irmãos, eu imagino que eram 12 tribos, né? Tinha mais do que uma pessoa ali, mas nenhum deles se levantou para dizer, mas vem cá, a gente não vai falar com Deus primeiro? Todos eles olharam,
Todos eles foram enganados pelo inimigo. Todos eles foram manipulados pelo que viram. Estava tão nítido o disfarce que eles usaram, a forma que eles manipularam, aquela situação estava tão bem feita, bem trabalhada, que nenhum deles disseram: não é bom a gente orar primeiro? Não é bom a gente consultar primeiro? Não, eles já foram olhando, já foi vendo. O camarada chega primeiro, já faz um elogio. Já ficam, puxa vida. Aí que eles começam a olhar, o pé cheio de poeira, a roupa rasgada, o pão velho, todo seco, esmiuçado. Ninguém pergunta: não vai orar ao Senhor? Não vai consultar ao Senhor? E esse é o povo de Deus. O povo que vive na dependência de Deus. O povo que caminhava se o Senhor dissesse caminha. O povo que ficava parado se o Senhor dissesse fiquem parados, não saiam daqui. E de repente o Senhor dá uma oportunidade, ou então surge uma oportunidade de eles terem que tomar uma decisão importantíssima, e eles não consultam o Senhor. 3 dias depois que fizeram o acordo com os gibeonitas, os israelitas, como eu falei, não tinha nem internet naquela época, mas a notícia corre, souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem de 3 dias. Depois chegaram à cidade dos heveus, e eram Gibeon, Quefira, Berrote, Kiriat Jearim, mas não o atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor de Israel. Eles chegam lá e dão uma olhada. Mas vem cá, esse camarada que está com a roupa rasgada aqui, não é o que estava lá? Ô, meu camarada, a gente não se encontrou há 3 dias atrás? Você não falou que morava longe? E agora você mora aqui, você é meu vizinho. Ah, meu amigo, a gente soube da história de vocês, o tanto que vocês fizeram com Ai, com Jericó, e nós tivemos medo. Aí nós precisamos usar esse artifício. A gente precisou usar esse argumento, essa mentirinha, mas puxa vida. E agora? E agora eles não poderiam mais fazer nada com aquele povo. Um povo que o Senhor dissera precisa ser exterminado, precisa limpar a terra. Eu aprendo com isso que as decisões precipitadas criam vínculos difíceis de desfazer. Relacionamento, trabalho, é no contrato, é numa sociedade, é numa relação na família. Decisões precipitadas criam vínculos difíceis de desfazer. E agora? Como é que vai resolver essa situação? O Senhor disse que era para exterminar. Nós fizemos uma aliança com esse povo, e essa aliança não pode ser revogada. Como é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer para resolver isso? Agora eles teriam que conviver com uma cultura, com os costumes, com os deuses, com as influências daquele povo. Eles não podiam revogar aquele acordo que eles haviam feito. Deus havia selado. Aqueles homens todos que estavam lá haviam concordado com essa atitude, com essa postura. Mas aí eles fazem o seguinte: consultam a Deus? Não. De novo não. Eles tomam uma decisão novamente, pelo raciocínio lógico. José diz assim para eles: vocês nos enganaram. E agora? Eu fiz uma aliança com vocês. Então agora vocês vão ser os nossos escravos. Então vocês vão tirar água, vão rachar lenha,
vão cuidar do templo, cuidar das famílias aqui. Eles dizem: olha, Josué, se você acha isso justo, que assim seja. E assim foi feito. Porém, eu queria enfatizar que para tomar essa decisão, o Josué, ele não consultou o Senhor de novo. Não consultou. Ele simplesmente tomou essa decisão. Todo mundo concordou. E mais uma vez, nenhum daqueles líderes se levanta para perguntar para Josué: Josué, não é melhor a gente orar, já que a gente chegou aqui, esse povo está aí? Não é melhor a gente consultar a Deus para ver o que Deus fala a respeito dessa situação? Não, ele já toma a decisão. E está tudo certo. E o povo fica alegre, porque, puxa vida, agora a gente tem gente para rachar lenha, tem gente para pegar água para nós, agora vai ter gente para poder varrer a nossa casa, para cuidar do templo, para poder, oxe, agora ficou bom. O acordo ficou favorável. O inimigo lançou a seta, a cilada deles e está tudo bem. Entrou no meio do povo, a cultura, a influência vem para o povo de Deus, e está tudo bem. Por quê? Porque a gente fez um jeito aí, a gente já conhece, a gente já sabe a história. Não precisa falar com Deus sobre esse assunto, a gente já conhece. E vai tomando a decisão, e vai tomando, e toma uma errada sem consultar a Deus, e faz de novo errado sem consultar a Deus. Mas vamos lá, para a gente não se delongar. Deus é muito bom, porque através desse erro aí, a misericórdia alcançou. É porque agora Deus consegue transformar essa maldição em bênção. Vai ter gente lá, vai ter escravo para fazer o serviço. O povo vai ter mais tempo para adorar, para ficar mais livre e tal. E os gibeonitas se tornaram escravos do povo de Israel. Só que tem um detalhe: Israel precisou administrar uma situação que poderia ser evitada. O que a gente aprende com isso? Muitas decisões sem oração, sem consultar a Deus, geram pesos permanentes. Porque agora eles eram um peso para eles. Fazia serviço? Sim, faziam. Mas e a cultura? E a influência? E os deuses? Acontece que as consequências não demoraram a vir. Se você pôr para mim aí Josué capítulo 10, versículo 3, vamos ver o que aconteceu. Josué 10, 3. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou Roão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jermute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Decron, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E então se ajuntaram e subiram 5 reis, os amoreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jermute, e o rei de Laquis, e o rei de Egrom, eles todos e seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. E enviaram os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amoreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. O Josué está lá sossegado, esperando Deus dar instrução, e aí recebe essa mensagem: Josué, você fez aquela aliança com a gente, tem um exército aqui de um monte de reinos, veio lutar contra a gente, só corre, mas você vai deixar a gente na mão? Nós somos seus servos, nós somos seus escravos, vem lutar aqui. E aí Josué levanta o exército dele e vai pelejar contra aquele exército. É nesse evento que você pode ler: Josué ora ao Senhor, e o sol para, a lua para, e o Senhor dá a vitória a Josué. Mas já é um peso. Já é um peso. Josué já tem que lutar uma luta que não era dele, não era para ele, não era aquele momento, não tinha que enfrentar aquela batalha naquele momento. Pondo em risco, sim, Deus nos sustenta, mas pondo em risco o seu exército, pondo em risco os seus homens, nessa batalha que não era uma batalha para ele, não era uma batalha dele.
as consequências vêm. As consequências vêm. E o pior é que as consequências podem perdurarem por gerações, pois Deus honra a sua aliança. Segundo Samuel 21, por favor. O tempo foi passando, as conquistas foram acontecendo, aquele povo foi acompanhando o povo de Deus, no meio do povo de Deus, trazendo as influências dos deuses, dos heveus, trazendo a cultura, trazendo as coisas diferentes, e o povo convivendo com aquilo. E Josué, o povo, os líderes, tendo que administrar aquela situação. Mas lá, em Samuel, Saul resolveu limpar, dar uma... Ele olhou assim e falou, mas Josué foi muito mole. Porque Saul, a gente sabe que ele era grandão, arrogante, bonzão. Ele falou, vou fazer uma limpa aqui. E ele resolveu acabar com os gibeonitas. E houve nos dias de Davi, e olha qual foi a consequência. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul queria limpar a raça, queria exterminar os gibeonitas. E aí veio sobre a terra 3 anos de muita fome, porque Deus honra pela sua aliança. Porém, a diferença é que Davi consultou o Senhor para ver o que estava acontecendo. Consultou o Senhor. Talvez você não faz essa consulta, você acha que é A, que é B, e começa a mexer aqui, mexer acolá, mas um homem sábio, um homem de Deus, um homem que tem uma vida de aliança com Deus, que anda com Deus, que tem vindo aqui nessa igreja, tem aprendido a palavra que é pregada aqui, vai sempre consultar a Deus, para saber qual que é a melhor decisão. Davi consultou o Senhor, porque a gente sabe que nem toda proposta que aparentemente boa, vem de Deus. Nós sabemos que a aparência não substitui o discernimento espiritual. Eu vejo com os meus olhos, não faço nem ideia. Eu posso às vezes ver uma situação e achar que está tudo beleza, está tudo ótimo, está tudo destruído. E o contrário é verdadeiro. Olhar uma situação, olhar uma família, olhar um ambiente, achar que está tudo bem e destruído está. As decisões sem oração geram prisões desnecessárias. E Deus quer participar das nossas decisões. E Deus zela para cumprir a sua aliança com o povo. Então, irmãos, que a gente leve hoje esse pensamento. E seja qual o passo que nós dermos, consultarmos sempre a Deus. Ele quer ser consultado. E se nós dizermos que somos dele, que vivemos por ele, que o nosso coração é templo, é o altar dele, é necessário que ele esteja no centro e no controle de todas as coisas. Em Mateus 28, 18, vai dizer assim, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E se Ele está conosco todos os dias, consultemos, falemos com Ele, apresentemos a Ele. Ele que tudo vê, Ele que tudo sabe, mas Ele cria e tem uma expectativa que nós apresentemos a Ele toda a nossa vida, que nós declaremos a Ele a nossa dependência, que nós possamos realmente dizer, Senhor, eu vivo por Ti, para as coisas que vêm de Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém? Você pode ficar de pé um instantinho? Nós vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é tremendo, o Senhor Deus de poder,
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai, em todo o tempo. E o Senhor, ó Pai, deseja muitíssimo participar da nossa vida em tudo, dos nossos relacionamentos em tudo, Senhor. Deus, mas nós somos pessoas esquecidas, Senhor. Nós somos pessoas que temos uma facilidade muito grande de esquecer os teus grandes feitos e as nossas conversas, Pai. Deus, portanto, eu peço a Ti em nome de Jesus, para que o nosso relacionamento, ser humano e Deus, possa ser estreitado, Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, Senhor. Deus, que o nosso coração, Senhor, possa arder, Senhor, de desejo em vir cultuar a Ti, de oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Deus amado, porque de tanto tempo passado, Senhor, Deus, muitas vezes, Senhor, nós nos surpreendemos a nós mesmos, porque falta às vezes a fé o suficiente para chegar diante da Tua presença e falar contigo, Senhor. Deus, mas isso é o pecado, Senhor, que nos afasta de Ti. Mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é minha oração, eu peço a Ti nessa noite, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha, a nossa transgressão, Pai, para que nós possamos dar um passo na Sua direção. Deus, para que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Deus, com as nossas orações, com os nossos louvores. Deus, que nós tenhamos, Senhor, discernimento, Pai, de consultarmos a Ti, Senhor, nas nossas decisões, Senhor. Deus amado, porque nós queremos ser pessoas assertivas, Senhor. Deus, porque nós queremos ser pessoas abençoadoras, Pai. Nós não queremos ser só simplesmente pessoas que recebem bênção, mas queremos ser uma bênção na face da terra. Deus amado, Senhor, que nós façamos os melhores acordos, Senhor, que sejam orientados por Ti. Deus, que nós temos a nossa melhor fala, Deus, que a nossa pronúncia, onde quer que nós estejamos, Senhor, a nossa postura seja toda direcionada por Ti, Pai. É que nós pedimos a Ti em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos ser verdadeiramente os representantes de Deus na face da terra. Te agradeço por essa palavra e peço, Senhor, que ela crie raízes em meu coração, raízes em meu ser, para que eu possa vivê-la durante todos os dias da minha vida. Eu e os meus irmãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda glória, todo louvor.